Salve, salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim, desejo que sim sempre. Pra quem não me conhece, meu nome é Fernando, sou o criador desse canal. E eu venho falar pra vocês hoje umas coisas bem bacanas, né? Hoje eu vou falar sobre folha, folha rainha, né? Eu acho que eu nunca falei nesse canal sobre algumas questões, tipo feitio, né? É uma coisa que eu vivi muito na minha vida já. E esse negócio de fazer propagação, né, do material também, antes de qualquer coisa, sempre lembrar aos aquelas pessoas que não têm muito conhecimento técnico, que o chá de santo daime são apenas dois ingredientes, né? E hoje eu vou falar um pouquinho da folha para vocês. E quem não conhece, nossa, eu já ouvi tanta besteira do chá em relação de como se faz, do que se põe, né? Mas a gente sabe que tem uns embusteiros aí que põem até outras coisas, outros elementos, tipo uma trombeta, né? Já ouvi falar sobre isso. Tem outras outros grupos que fazem só com a casca do cipó, né? Não usam o osso que a gente chama, que é aquela parte interna, né? Onde a seiva, a água passa, né? Eles usam mais a casca externa, né? Aquela parte interna do pó, aquela parte mais robusta do osso eles não usam. Então assim, varia, né? De receitas, de regiões, mas a ayahuasca ou o santo daime ele é um só. Ele é o cipó e a folha. Né? A gente tem três tipos de cipó, geralmente que a gente mais utiliza, que é o arara, que ele deixa o daime mais vermelho. E o arara ele tem uma característica de deixar mais adocicado também. Ele traz um açúcar para a receita. Tanto que quando você cozinha o arara, às vezes quando a panela está muito cheia, baixa as bolhas, elas batem ali na alça da panela e você sente aquele melado, sabe? Você pega, mete a mão, gruda. Então ele também, e na receita, no sabor, você sente isso, né? O doce do arara. E o arara ele traz um caldo mais avermelhado, mais terra, cor de terra, fica bonito, né? O resultado. E a questão do adocicado, eu já vivi uma vez lá no Midão, a gente fazendo um dos últimos feitios que eu fiz, a gente entrou com mariri no início da receita, né? Que é o ourinho, que a gente chama, que é o cipó do mestre, né? Que ele gostava de usar, que é o normal, o mais usual, né? Vamos dizer que seja é o que o mestre deixou, é o ourinho, né? Peixe. Aí entramos com esse jagube na receita inicial. E aí a gente misturou o arara, fomos colocando o arara, as ramas do arara. E quando a gente começou a colocar as ramas do arara, com as ramas do mariri lá, do peixe, a gente sentiu realmente esse adocicado, esse caldo que ficou mais avermelhado, ficou lindo. Enfim, isso é a mistura, é a alquimia da coisa. Você pode misturar outros cipós, né? Porque às vezes você vai fazer um feitio de umas 20 panelas, você tem que ter material. Então você pega do quintal ali, você pega do quintal ali, você vai juntando aqui e ali, você vai fazendo o seu sacramento, né? E a gente também tem, além do arara e do mariri, que é o mais comum se falar, né? A gente também tem o calpuri, que a gente usa bastante por aí. O calpuri, ele faz umas batatas assim, né, no caule, embaixo, perto, e durante o percurso dele também. O cipó, ele tem uma característica dele. E esse cipó, ele traz um daime mais leitoso, né? Você vira o copo assim, você vê, parece um Nescau descendo, assim, um leite, né, descendo. Ele não é um líquido que você vira no copo assim, ele já... Não, ele dá uma segurada, você vê que ele é mais leitoso. E esse daime, ele, dentro dos trabalhos, parece que o trabalho fica um pouco mais fresco, mais frio, sabe? Você sente uma temperatura menor. Enfim, parece que baixa a temperatura. É a lenda, né? E é muito bacana, porque você vê que cada cipó também tem o seu detalhe, né? Um é batatão, ele deixa mais leitoso, o outro dá açúcar e deixa mais vermelho. E o ourinho é ouro por si só, né? Você vê a cor do ourinho, o primeiro grau do ourinho, ou um 2 por um, ele é aquele amarelão forte, né? Cor de terrão também, aquela terra mais branda, aquela terra mais leve. Incrível, são elementos que a gente compõe o sacramento que são incríveis. E a folha é a nossa rainha de hoje, né? Vou falar da folha, que eu tô com folhas aqui, eu vou mostrar para vocês umas coisas. A folha, a nossa rainha de hoje. A folha, eu não vou falar para vocês de proporção,
mas ela entra misturada com o cipó na panela, né? Tipo uma lasanha. E a folha, ela tem que ser bem lavada. Essa aqui tá comida porque essa folha eu peguei ela intacta. Ela é uma folha de final de março. As 5 que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui é a que menos desenvolveu a raiz, ó. Dá uma olhada. Ela tá com a raiz vindo e ela tá desde o final de abril na mesma água, junto com as outras moças aqui, tá bom? Essa é a primeira que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho uma segunda que já está num estágio muito avançado e ela já está numa fase de. Ela já está vindo um broto aqui, na verdade, bem pequenininha também, ó, uma folha bem bacana. Você vê que é uma folha bonita, ela tem aí os seus 15 centímetros. Uma folha bem bonita e ela já está vindo o início de broto aqui embaixo. Ó, olha o tamanho do enraizamento. Eu não sei se vocês conseguem ver, ó, esse pontinho verde aqui, ó. Tá vendo aqui na minha mão? Esse pontinho verde é o início do brotamento, da brotação. E olha quanta raiz essa aqui já produziu. Diferente da outra que ainda tá em produção, né? Essa aqui já produziu bastante enraizamento. Igual essa aqui, que também ela está em evolução, ela está no meio do estágio, ó. Está no meio do estágio com um pouquinho mais de raiz, umas raízes mais profundas. Ó, se você for plantar na terra, você tem que deixar pelo menos esse espaço aqui, ó, para ela poder descer essa raiz e ela continuar o processo dela, né? Na verdade você vai fazer um esquema de tentar deitar ela assim, ó, e mexer aqui, deixar ela assim, ó, um pouquinho de terra aqui em cima só e ela vai embora. Por que ela tem que deixar só um pouquinho de terra? Porque aqui na água, ó, aqui na água ela fica assim, ó. Essa aqui também é uma outra que eu queria mostrar, mas ela também está com pouco enraizamento. Então eu tenho uma branda, duas médias, uma já está brotando e a outra já brotou. Elas ficam assim no copo. Uma água nesse meio pau aqui, ó. Tá, eu deixo assim. Elas estão desde o final de março. Então elas estão abril, maio, junho. A gente está em julho, já tem 3 meses que elas estão na água. E elas estão aqui nesse processo delas, né, que eu faço esse tipo de propagação. Essas plantas eu tirei para ofertar para uma amiga minha que alugou um sítio novo, né, o nosso núcleo lá, o Semente de Estrelas. A gente está agora com espaço, vamos conseguir fazer agora uns trabalhos mais focados no espaço só. Bacana, construindo a ideia, né, aumentando, alinhando a corrente, a gente vai seguindo. E essas rainhas eu estou fazendo para ofertar para ela lá, para a nova terra que virá, né, nossas novas ideias. E eu queria mostrar para vocês essa aqui, ó. Essa aqui brotou esses dias, olha que gracinha. E ela brota assim, ó, do pé da rainha é uma nova planta, tá vendo? Quando eu for plantar essa planta, eu vou botar ela mais ou menos assim, ó, uma parte, tentar botar toda, vou botar aqui para cima, tentar botar toda a raiz para baixo e deixar só o cabinho verde para cima, tá vendo? Meio que assim, ó. Aqui ainda vai entrar terra nessa parte da planta, vou tentar deixar o mais zerado aqui em cima, para esse brotinho já começar a subir, já começar a ganhar luz, né, e já começar a sua vida. Porque o problema da rainha é o enraizamento. Quando você vai propagar a rainha por semente, a rainha ela demora muito tempo para germinar, para brotar, para começar os primeiros passos. Mas quando ela pega, ela desenvolve muito bacana, sabe? Ela gosta de meia sombra. Ela é uma planta da família do café, tá? É uma espécie do café. Não tenho aqui umas sementes para mostrar para vocês, mas eu vou deixar eu deixei, na verdade, na capa do vídeo a folha com as sementes, que eu também tirei fotos lá do Midan, que são dessa espécie aí. E essa espécie aqui também vinda lá do Acre, né, junto com essa espécie eu peguei no Midan, na verdade. E essas folhas eu tenho na casa de um meu amigo, que eu já propago isso já faz uns bons anos. Faço muito estudo com essa questão de propagação, e esse é o modo mais fácil de você propagar uma rainha. Achar uma folha bem bonita
e ter paciência até ela enraizar e dar os primeiros brotos, né? Sempre trocar a água do copo, e é isso. E essa rainha, a genética dela, ela é lá do Acre, né? Quando o seu Jonas veio lá do Acre, ele trouxe o daime e trouxe também algumas plantas, mudas, né? Tanto de rainha como de jagube. E é o jagube que o mestre gostava de usar, porque é o padrinho Sebastião que deu para ele, né? Essas mudas. E no decorrer dos anos, a gente fazendo feitio lá, eles plantaram o cipó meio que no meio do reinado. O que aconteceu? Quando você tira o cipó meio que cai em cima da rainha e tal, meio que machuca. E pelo tempo que você não circula na área, porque é o seguinte, você faz feitio algumas vezes por ano, 2, 3 vezes por ano, lá você faz isso. E você só circula na área 2 a 3 vezes por ano para colher folha. Nesse tempo a semente cai e ela pode germinar. Então nessa tirada de jagube, muita coisa se pisoteou, né? E depois eu ia lá e salvava esses pisoteados, né? Então as que eu tenho são de resgate, né? Vamos dizer assim. E eu tenho hoje umas 4 só, porque como eu não posso plantar aqui na minha casa, eu moro em apartamento, eu tenho na casa do meu irmão, que elas estão grandes, e tenho na casa de um amigo meu também que ele vai levar para o sítio dele. E é isso, né? Quando eu precisar eu já sei onde tem, sei propagar e dar um presente para alguém ou fazer o meu próprio plantel um dia, né? Que é uma coisa, acho que todo falado poderia ter a sua plantinha, né? O seu jagubinho. O jagube, aliás, quando você for plantar jagube, fique esperto porque ele precisa de espaço, tá? Ele precisa de muito espaço e se você limitar o espaço dele, ele vai ficar mais apoiado, ele vai ficar mais, ele vai começar a desenvolver outros tipos de crescimento, ele vai ficar mais ramoso, tipo, ele vai ficar com muita copa, né, que a gente chama, ele não vai fortalecer os caules principais, você não vai conseguir esticar muito ele para ele poder ficar com o caule bem grande assim. Mas enfim, cada um planta onde pode, onde dá, sabendo que ele vai ficar lá uns bons 10, 12 anos, né, porque o cipó ele demora mais ou menos isso. Para um cipó bacana a ser colhido, né? E a folha é a mesma coisa, para você chegar num nível de folha desse aí é mais de um ano, né? Porque a planta daqui, como ela começar a crescer no vaso, ela se desenvolve naquele ambiente, começa a criar o caule principal e vai subindo, né? Isso que é o bacana dessa planta. E o mais interessante é que essa folha, depois que propagou esse broto, ela morre, né? Ela não continua. Mas quando você planta, né, e ela começa a desenvolver caule, enraizamento e desenvolver estrutura externa, essa folha ela morre, porque essa folha foi só o sustento dela por enquanto. Foi a via de acesso, né? Para que uma nova planta possa vir. Plantas de propagação por folha dizem que elas não são tão resistentes, mas elas ficam tão rainhas quanto uma que veio de uma semente. Tá? Então você pode plantar sim. Se você tiver pouco espaço, faça podas de altura, né? Quando ela chegar a 1 metro, 2 metros de altura, você corta a copa dela e ela desenvolve só nas laterais e você vem podando, você vem trabalhando, poda, dobra, se você quiser, para você otimizar, né, os galhos e deixar ela produzir bastante, né? Até você poder fazer uma primeira tirada de folha, doar para algum feitio da sua casa, né? Alguma coisa nesse sentido. Ou mesmo se você quiser fazer o seu chazinho, né? Você tira aqui uma raminha que está apoiada lá que você tem que tirar, aí você tira umas folhinhas para, né? Se eu vou ter que tirar aqui, se eu vou ter que fazer uma poda lá, o que eu vou fazer com esse material de cipó, tô dizendo? Ou você planta, né? Faz muda, ou você cozinha, né? O cipó, a rama, ele é muito azedo, ele fica muito estranho, né? É muito verde. O cipó mesmo já é, né, já é o mais formado, que a gente usa mais para fazer daime. Esse vai ficar um daime azedo, vai ficar um chá azedo. Se você quiser fazer, rama verde não se usa, tá? De cipó. E aí no futuro breve eu vou ver se eu trago para vocês um cipó, um pedaço, né, pra gente poder fazer aí um vídeo falando sobre a propagação do cipó, né? Eu falei hoje da propagação da folha. E se você for fazer, meu amigo, faça com muita consciência, cuide bem da sua planta. A rainha, ela é uma planta incrível. Ela é ela é muito boa de você cultivar, de você ter na sua casa, sabe? E ela faz parte da nossa história, né? Ela é um dos nossos ensinamentos aí.
Ela que é uma das chaves que vai abrir a nossa história, né, os nossos pensamentos e vamos seguindo, né, galera? Tá bom? Eu fico por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se forem plantar, plantem com moderação, porque é aquilo, né, cara? A planta, quando a gente enraiza, não dá vontade de voltar atrás. E aí você vai ter que ter espaço para essas coisas. É que nem você comprar um cachorro ou pegar um cachorro. Ele vai ficar com você uns bons anos. E a planta é a mesma coisa, entendeu? Você não vai plantar uma rainha à toa, botar num vasinho lá em casa. Você vai limitar o espaço dela, vai deixar a planta triste, e ela vai ficar uma eterna planta minúscula. Enfim, a planta tem que produzir, cara. A planta tem que vir, espaço aberto, espaço dela. Então ache um espacinho para sua planta, cultive suas plantinhas, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, valeu, fique com Deus.